economia solidária. Diz-lhe alguma coisa? Para alguns é certamente uma expressão desconhecida e para outros até estranha. Mas é um fenómeno que ultimamente tem arrecadado cada vez mais adeptos por todo o mundo. Nascida da força da união da sociedade civil, economia solidária é consciencialização por parte da sociedade de que, a trabalhar em conjunto, de forma associativa, tem mais hipóteses de alcançar os seus objetivos. Em Cabo Verde, os passos são ainda pequenos, com alguns exemplos de sucesso e outros que servem de lição para experiências futuras. No entanto, ainda há muito a ser feito em termos de divulgação, formação e mesmo legislação da economia solidária, o tema do programa desta semana. Continua aí desse lado, porque está a começar o seu programa Mundo Solidário. Considerada uma economia mais justa, mais equilibrada, a economia solidária põe à prova a capacidade de se trabalhar em conjunto por um objetivo comum. Apoia-se em 4 pilares: cooperação, solidariedade, autogestão e viabilidade económica. Uma economia que não privilegia o lucro, mas a valorização humana. Nas organizações de economia solidária, trabalha-se para o próprio rendimento, pela positiva e pela negativa. Como o lucro é dividido normalmente de forma igual, mais trabalho, maior rendimento, menos trabalho, menor rendimento. Mas o que é afinal uma organização de economia solidária? As pessoas se juntam para começar uma atividade, não é? Seja atividade econômica, não é? E essas pessoas, que pode ser na área de, em geral, inserção social, mas na área pode ser de gastronomia, pode ser de turismo rural, pode ser de marcenaria, carpintaria, mas trabalhar em conjunto, não é? Que não seja exatamente a família, né? A família normalmente já trabalha em conjunto, mas são pessoas amigas que se conhecem, têm um interesse em comum, não é? Um interesse em terem um rendimento, e aí vão trabalhar junto. E normalmente na economia solidária as pessoas entram com a mesma parte, todo mundo contribui da mesma forma e, no geral, o rendimento deve ser dividido em partes iguais para todos. Gana, Quênia, Senegal ou mesmo Burkina Faso são países vizinhos do arquipélago e alguns dos muitos que têm apostado em força nos benefícios da economia solidária. Em Cabo Verde, há organizações em algumas ilhas que incentivam a economia solidária e conseguem que alguns grupos se dediquem a este tipo de economia. No entanto, comparativamente a outros países, a evolução da economia solidária ainda está muito aquém do ideal. Ainda há um desconhecimento, não só da sociedade de uma forma geral. As autoridades conhecem, sabem, mas não dão o valor que deviam dar, porque estão preocupados com a macroeconomia. E depois não há uma legislação que regule esse tipo de intervenção social. E também o problema é que esse tipo de economia é uma economia de grupo, que tem que ter uma autogestão, uma gestão participativa, e muitas vezes isso, se a gente não tiver na mesma sintonia de onda, pode criar problemas. Um outro aspecto tem a ver com o financiamento, com os recursos, porque qualquer iniciativa tem na base, de certa forma, os meios financeiros, os recursos. E muitas vezes essas iniciativas não são criadas de cima para baixo, quer dizer, e um financiador financia uma atividade, essa atividade é organizada, depois quando o financiador sai, portanto ela cai, porque não se criaram as condições de base para que ela vingue, para que ela tenha sustentabilidade. Para Olívia Mendes, é preciso deitar por terra a ideia de que tudo o que vem de fora tem melhor qualidade. É preciso, igualmente, incutir nas pessoas a necessidade de consumir o que é nacional. Porém, os promotores devem pautar pela qualidade para que tal aconteça. O City Habitat faz parte de uma rede internacional que trabalha a temática da economia solidária e, por isso, incentiva a criação de cooperativas e mutualidades, organizações que se enquadram neste tipo de economia. Mas a desconfiança e o individualismo que reina atualmente, principalmente no que se refere a questões financeiras, são apontadas como barreiras à criação de organizações de economia solidária em Cabo Verde. Nós somos muito individualistas, nós não queremos fazer coisas em conjunto. Mesmo nós aqui no City Habitat incentivamos a criação de grupos solidários para trabalhar a questão do microcrédito, mas as pessoas desconfiam umas das outras, é porque esta pode não pagar, é isso, aquilo outro, mas é preciso que realmente nós nos consciencializemos de que uma pessoa sozinha
tem muito menos rendimento, menos voz, menos poder de se inserir, de abrir portas, e que em grupo já temos mais força, a nossa voz é melhor ouvida, podemos trocar ideias. A Associação para o Desenvolvimento de São Francisco é uma das mais ativas no que se refere à promoção da economia solidária. Pelo número de desempregados que existe na comunidade, decidiram privilegiar projetos em grupo e até agora fazem um balanço positivo daqueles que estão em curso. Que é projeto de hidroponia, que é direcionado a um grupo mãe-chefe de família. Lá não tem 13 mães-chefe de família. E aquele projeto já são bastante, pode falar, bastante desenvolvido, como eu gosto também. Para além que os 3 mães-chefes de família, já tem outras pessoas na trabalho. Também não tem projeto de avicultura, também direcionado a mães-chefes de família. E não tem também um projeto que está na fase inicial, que é um projeto de caprino, também é direcionado a mãe-chefe de família. E a partir de lá, por exemplo, aquele projeto caprino nos beneficia, através do CRP, Santiago Sul, 3 mães-chefes de família, e a partir de lá, criação de cabra, e a hora que as cabras reproduzem, que dá cabrito, esta dá a outros beneficiários. Junto com os beneficiários, criaram os projetos, procuraram financiamento e levaram a cabo a implementação. Mas não se ficaram por aqui. Acompanham os projetos até que estes já possam andar pelas próprias pernas. Para a presidente da associação, antes de avançar com este tipo de projeto, é preciso escolher as pessoas certas, interessadas e que simultaneamente possuam o espírito de solidariedade. Caso contrário, não funciona. É que só de pessoas, falam assim, ok, não está apoiando naquele projeto ali. Não tem que de pessoas, de facto, que as pessoas têm que ter interesse. Primeira coisa é ter interesse. Se você tem interesse e força de vontade, mesmo que não haja nesse projeto, está caindo a fracasso. Então, a primeira coisa ali é ter interesse, força de vontade e também sabe e faz aquele que está no projeto. E muitas vezes também tem aquele espírito de solidariedade. Pessoas têm que ter aquele espírito, aquele caráter de solidariedade. E se você tem aquele espírito lá também, é um pouco difícil, um pouco complicado. Ainda em São Francisco, a Sociedade de Produção e Comercialização de Gabiões e Redes é também uma empresa com base na economia solidária. Começou como uma unidade da Associação para o Desenvolvimento de São Francisco, mas como funcionava de forma irregular, os trabalhadores às vezes tinham, às vezes não tinham trabalho. Por isso, mudou-se o formato. A associação possui atualmente 32% da empresa e o restante se divide entre os trabalhadores. Desta forma, a empresa beneficia a comunidade direta e indiretamente. Não tem ali, trabalha diretamente fixo 15 chefes de famílias e temporário sempre não tem mais número de pessoas. Isso ali, e aquele chefe de família se te leva algo de ali, essa está contribuir tanto para essas famílias como também para a comunidade. E a própria comunidade está coberto para a Associação para o Desenvolvimento de São Francisco, como a associação também está a fazer parte das empresas ali. E uma das formas de cada vez se a atividade de empresa se trabalha bem e se também tem um resultado e uma forma de dar mais, de contribuir com outros tipos de atividade para a própria zona, independentemente de que as pessoas que trabalham ali. Normalmente, quando não vai fazer obra naquelas comunidades, não tem sempre a fazer emprego de pessoas locais, onde também se apoia a pessoas de lá e a comunidade. É inegável o esforço e o trabalho que as ONGs e associações têm levado a cabo em prol do desenvolvimento da economia solidária. Mas o que precisa ser feito para que se dê um impulso a este fenómeno? A resposta parece estar no trabalho em rede, na educação, na formação e no incentivo. Essas organizações estão ainda trabalhando muito soltas, não é? Muito soltas, muito independentes. E no momento em que essas organizações trabalharem em rede, não é? Trabalharem numa rede, e houver um incentivo também para essas organizações, eu acho que elas vão conseguir levar mais à frente isso. Agora, outra coisa é desenvolver essa solidariedade entre as pessoas. Através da educação, através das escolas, se pode incentivar esse trabalho de
de querer ser solidário, de querer trabalhar em conjunto. É preciso capacitar as pessoas que estão a promover esse tipo de iniciativa para que elas estejam mais capazes de gerir, mas também de se relacionar com outros mercados, com outros produtores, criar uma rede, uma parceria, portanto, fazer produção em rede, se especializar. Então aí teria mais impacto, mas também teria que haver da parte do governo um incentivo, porque não basta falar que a economia solidária é isso e aquilo, é bom, se na prática não há incentivos, não há políticas. A economia solidária é uma alternativa para quem está fora do sistema formal de economia, pois dá a oportunidade de se criar o autoemprego. Neste sentido, pode ser um forte aliado no combate ao desemprego no arquipélago. Mas antes de se pensar em recursos, que são necessários, é preciso, antes de mais, querer trabalhar em conjunto. Afinal, não é de hoje que se diz que a união faz a força.